E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Tudo legal? Todo mundo em casa, se protegendo do coronavírus? Pois é. Vamos então dar início à nossa aula dessa semana, continuando a nossa trajetória política, falando sobre história política do Brasil, e hoje um personagem que dispensa apresentações. E principalmente porque ele tem todo um mistério por trás dele até hoje, inclusive muitos anos depois da sua presidência e muitos anos depois da sua própria morte. Ainda existe muito a ser descoberto sobre a personalidade ou a controvérsia ambulante que era Jânio Quadros. Bom, a gente na semana passada falou sobre Juscelino Kubitschek. Juscelino é um presidente totalmente diferente, ele meio que quebra a tradição getulista, ele ainda tem algum rescaldo do populismo nacional, mas Juscelino implanta uma política de integração nacional, de modernização nacional, de financiamento público e de incentivo, inclusive, ao desenvolvimento do país, com recursos internacionais e recursos de empresas locais, faz um grande plano de expansão industrial, ou seja, movimenta todo o cenário econômico e desenvolvimentista do Brasil. Em compensação, desagrada alguns setores da economia, faz com que não tenha tanto apoio, tanto amparo dos militares assim, tem uma eleição conturbada, quase que sofre um golpe, inclusive, e aí acontece uma coisa impensável, os militares fazem o golpe preventivo, né, para garantir a posse de Juscelino. Juscelino constrói Brasília, toda aquela história que a gente viu no vídeo da semana passada, que culmina nesse processo agora, e agora a gente começa a entrar na parte mais negra da história recente brasileira. Por quê? Jânio Quadros é um divisor. Jânio Quadros estabelece o início do que vai ser o período mais negro da política brasileira. Estou me referindo à ditadura militar. Então vamos tentar entender quem era esse cara, qual foi a participação dele nesse processo, o porquê da sua importância histórica. Talvez esse vídeo fique um pouco maior do que a gente tenha visto nos outros vídeos anteriores. Vou tentar compactar, mas tem muita informação aqui que a gente precisa pincelar nesse momento. Então eu vou até passar aqui para a gente já começar a falar sobre ele e principalmente para a gente começar a entender como que a história é cíclica. Eu falaria presencialmente para vocês como que a história ela se repete. E como que de vez em quando a gente analisa os processos, nós que vamos estudar o jornalismo e vamos ser requisitados por políticos, inclusive, para suas campanhas eleitorais, para a criação dos discursos políticos em si, como que nós, estudando agora política e ideologia, estamos ligados umbilicalmente a essa questão da criação ideológica das campanhas, como que essas campanhas políticas parece que elas se reciclam de tempos em tempos. E eu vou estabelecer algumas características da política que o Jânio implantou, lembrando que o Jânio foi um governo de apenas 8 meses, 7, 8 meses, né? Ele assume em 61, depois renuncia em 61, acredito em vocês, mas nesse pequeno período de tempo ele cria tanta controvérsia, ele cria tanta problematização, que é uma figura emblemática até hoje e precisa ser estudado porque ele criou as bases do que a gente vai entender hoje como sendo político moderno. Jânio Quadros é a primeira eleição, é o primeiro candidato brasileiro que você tem apoio massivo ou presença massiva, por exemplo, da televisão e da rádio. Você tem a presença da publicidade eleitoral. Você tem a criação dos jingles eleitorais, a gente vai ver daqui a pouco. A gente tem a primeira campanha mediatizada, vamos colocar assim, e o primeiro presidente que vai governar diretamente de Brasília, fora do eixo Rio-São Paulo. Ou seja, tem uma série de fatores que vão entender, vão fazer com que a gente entenda a cabeça um pouco do Jânio, se é que é possível acontecer isso nessa altura do campeonato. Então, qualquer semelhança, divina providência de políticos que a gente conhece por aí recentemente ou de coisas que têm acontecido na política recente. Por exemplo, Jânio Quadros, características principais dele, né? Político, personalista e carismático. Isso é inegável. Ele possuía um carisma muito grande. Ele tinha sido governador de São Paulo, tinha sido prefeito, deputado e governador, se eu não me engano, do estado de São Paulo. Era um cara que representava muito as classes mais populares. Era da elite paulistana, tá? Era um cara que tinha uma representação política também na elite, mas era extremamente moralista.
Ele representava uma ala da política que queria falar dos bons costumes da família brasileira, tá? Defendia uma austeridade nos gastos públicos, falava abertamente do combate à corrupção, vai inclusive reverberar no jingle de campanha dele, vamos chegar lá. Apoiava a classe média com esse discurso moralista, um discurso extremamente elitista e extremamente calcado na família tradicional brasileira. De uma certa forma, contra os atos atentatórios às morais, à moral e aos bons costumes, perseguidor, inclusive, de minorias que destoavam um pouco do cenário, mas uma pessoa que demonstrava não ter uma certa estabilidade psicológica. Ele, de uma certa forma, lutava contra as entidades sindicalistas, era radicalmente contra ameaças comunistas por aí, que estavam vindo por aí, mas, de uma certa forma, flertava também com alguns movimentos radicais que estavam surgindo no mundo como um todo. Mas tinha um estilo extremamente teatral. Jânio, inclusive, tem as histórias clássicas de Jânio Quadros, que ele subia, inclusive, nos palanques, nos caminhões eleitorais que ele fazia por aí, os discursos eleitorais, ele desmaiava no palco, passava mal, e aí do nada alguém chegava e dava alguma coisa para ele comer, ele comia um pão com mortadela em cima do palco, em cima do palanque, dizendo: eu estou trabalhando desde as 5 horas da manhã, estou aqui pedindo voto para vocês. Né? Ele não lavava o cabelo para formar caspa, e aí ficava com o terno escuro, com aquela caspa caindo, para dizer que ele era uma pessoa do povo, que ele tinha esses amparos. Jânio Quadros foi um dos primeiros caras que usou na campanha eleitoral dele o estilo do marqueteiro. Então ele tinha puxadores de palma. O que era isso? Ele fazia algumas pessoas ficarem localizadas no meio da população, no meio dos discursos, e ele pegava o microfone e começava a fazer os discursos. Em alguns momentos que ele colocava uma palavra-chave no discurso, alguém puxava as palmas: viva isso, Jânio Quadros! E aí toda a plateia pulava, batia a palma junto com ele, hasteava a bandeira. Era uma técnica de eleição, técnica de manipulação das massas. Naquela época era muito novidade no Brasil. Nos Estados Unidos isso já era muito comum acontecer. Mas Jânio é um divisor de águas, porque ele começa uma campanha totalmente desconhecido. Olha só, ele extremamente popular, né? Porque se coloca dessa forma, ele estabelece todas as bases para que os políticos que vieram depois dele se banhassem. Ele tenta navegar com um discurso extremamente conservador, anticorrupção, calcado nessas questões familiares, e dizendo para as pessoas que ele vai varrer a corrupção por fora, para fora do Brasil. Né? Ele coloca essas frases de efeito, ele usava uma linguagem muito rebuscada, né? Uma frase clássica dele, né? Quando inclusive ele renuncia, né? Um repórter vai perguntar para ele: mas presidente Jânio Quadros, por que o senhor fez a renúncia? Ele responde: filo porque quilo. Olha que coisa doida. Ele usa umas palavras, um arcadismo, né? Mas ao mesmo tempo ele não tem uma base partidária nenhuma. Ele não apresenta nenhum tipo de grande proposta eleitoral. Ele somente faz uma campanha voltada especificamente no combate à corrupção e boa moral e bons costumes. Não existe uma plataforma, diferente da campanha, por exemplo, do Juscelino, que era extremamente calcada no desenvolvimentismo. Ou seja, Jânio, ele representa esse modelo diferente de política, baseado no populismo, mas que muitas das vezes vai ser meio que produzido pelo marketing, que naquela época chegava ainda às raias da loucura, por exemplo, de vender um produto. Ele era um produto de uma campanha publicitária de marketing. Não havia realmente falta de vínculo com projetos partidários e atitude personalista, evidenciava ambiguidades, tanto no conteúdo ideológico. Você não conseguia distinguir, por exemplo, se ele era de direita radical ou de esquerda ultra-radical, porque ele não dava essas possibilidades de análise. E o principal dele é a campanha aberta, popular, populista, utilizando da publicidade e criando os ícones. Por exemplo, a vassoura, e que a gente vai ver agora há pouco, que inclusive as charges mostravam ele varrendo a corrupção para fora do Brasil com esse jingle que é maravilhoso, é histórico, eu vou colocar para vocês. Varri, vassourina,
arrincar-me a bandalheira. O povo já está cansado de sofrer dessa maneira. Jânio Quadros é a esperança desse povo abandonado. Jânio Quadros é a certeza de um Brasil moralizado. Alerta, meu irmão, vassoura conterrâneo. Vamos vencer com Jânio. Isso entra na cabeça de uma pessoa. Agora eu tenho certeza que você vai ficar agora, quando terminar esse videozinho, cantando varre, varre, vassourinha. Pois é a crescente popularização do político e a participação da campanha publicitária dentro das campanhas eleitorais. Ele não tinha uma base de partido, ele vinha num partido minúsculo, que era o PTN, Partido Trabalhista Nacional, extremamente amplo, né? Não havia representação nenhuma, não tinha deputado, não tinha governador. Ele criou, para falar a verdade, o partido, e inclusive o PTN existe até hoje, agora ele se tornou um outro partido, chama-se Podemos. Recentemente ele mudou de nome, mas até alguns anos atrás era do PTN. Ele tinha uma interpretação totalmente teatral. Os discursos de Jânio Quadros são clássicos, inclusive as fotos. Histriônico, ele era extremamente visual quando ele apresentava, né? E ele vinha com essa base sempre da renovação política. Coisa que a gente está escutando há quantos anos? Toda eleição acontece esse discurso. Você já viu isso em quantas eleições recentes? Vamos renovar na política, isso desde 1961. Então essa questão da renovação é uma bandeira. Por conta dela que a gente acaba comprando a ideia de que qualquer político que vier então vai ser um grande revolucionário que vai trazer milagrosamente a solução do Brasil. O Brasil realmente precisa de heróis, e nesse caso o Jânio se colocou. Você tinha uma queda exatamente dessa presença quase divinal dessas entidades políticas com a morte do Getúlio. Juscelino, de uma maneira geral, tenta manter isso, mas caminha mais para o lado do desenvolvimento econômico, e volta depois com força total a presença de um candidato popular, um candidato populista, no caso, o Jânio Quadros. E mais, o Jânio Quadros tinha um apoio massivo. Ele ganha uma eleição, se não me falha a memória, com quase 48% dos votos válidos em todo o território nacional. Foi um dos poucos candidatos que na história conseguiu isso. Conseguiu praticamente uma metade dos votos válidos são totalmente dele. Né? Para aquela época era uma coisa impensável. A UDN, inclusive, que era a maior oposição de direita radical que existia até então, pilotada pelo Carlos Lacerda, quando percebe o crescendo da campanha do Jânio, acaba apoiando a campanha dele. E aí gera até uma frase do ex-deputado Afonso Arinos, sensacional, né? Que o Jânio era a UDN de porre. Ou seja, é a UDN bêbada. É o Jânio. Completamente doida, completamente louca, psicodélica, uma coisa meio doida. Ele reunia esses conceitos, ele era uma bricolagem, vamos colocar assim. Ele era um aglomerado de conceitos que, na verdade, não casavam nenhum tipo de conceito. Aí você vai falar para mim, mas Arnaldo, pera um pouquinho. E na questão econômica, e na questão política, como que ele se manifestava? Olha só. Primeiro, extremamente conservador. Congelou os salários, inclusive de todo o território nacional. Funcionários públicos, por exemplo, cortou subsídios do governo para trigo, para petróleo, ou seja, congelou a economia. Ele considerou que a economia tinha que ficar estática durante o tempo do mandato dele, ou pelo menos dos meses que ele governou. Ele reduziu o crédito financeiro dado a empresários por conta da inflação. Quer dizer, durante os 7 meses, 8 meses que ele governa, a inflação brasileira explode, inclusive, por conta exatamente dos medos que os empresários tinham naquela época da instabilidade emocional do presidente. Então você tem uma balança comercial que flutua, problemas econômicos de toda a monta, para todos os lados. Você tinha em compensação do outro lado, ele se preocupando no meio de tudo que estava acontecendo, o Brasil ainda lidando com a questão da dívida deixada, inclusive pelos progressos, pelos projetos do Juscelino, pela dívida da construção de Brasília, por exemplo. Ele se preocupa, por exemplo, com proibir as rinhas de galo, proibir corrida de cavalo em dias úteis, proibir as mulheres de usarem biquíni nas praias. Ou seja, uma visão totalmente moralista. A impressão que se deu naquela época, segundo a imprensa daquela época, e principalmente os historiadores de lá para cá, é que o Jânio ele não sabia o que iria acontecer se ele fosse eleito. A grande tática dele era ser eleito. Depois de eleito, o que ele ia fazer, ele tentou descobrir pilotando. Ele tinha, no começo, muito amparo dos militares, da UDN, de setores da igreja, de setores industriais. E com os meses, isso foi caindo.
por conta dessas próprias ações que ele fazia. Ele providenciava, por exemplo, discursos malucos, do nada, na rádio, entrava na Rádio Nacional e fazia discursos extremamente voltados para a preservação da família, os bons costumes, do nada. Tentou, de uma certa maneira, conseguir apoio da igreja para proibir o uso dos biquínis e dos maiôs nas praias públicas. Enquanto isso, o Brasil, extremamente endividado, precisando negociar com os credores, toda uma questão aí de paralisação da economia do governo, e ele preocupado com essas questões. Aqui eu coloquei 2 exemplos para vocês darem uma olhada, como é que era o estilo de governo dele. Ele mandava bilhetinhos para os ministros, né? Colocava bilhetinhos, e as determinações dele, por exemplo, ao invés de ele catar o telefone e ligar, ele mandava um bilhete para uma pessoa. Só que isso ficava documentado. E outra, não havia uma reunião, então, para debater um grande assunto. Ele simplesmente determinava: olha, é para fazer tal coisa. Olha, demita fulano. Olha, eu quero que seja feito tal processo, tal projeto, para tal governo, para tal governador. E, na verdade, causa uma instabilidade nisso. De uma maneira ou de outra, foram períodos muito caóticos, complicados, que acabaram culminando em problemas. Do lado externo, politicamente, do lado externo, enquanto ele no Brasil era extremamente conservador e falava, inclusive, às classes de direita, quando ele assume o governo, ele começa a fazer coisas impensáveis. Por exemplo, ele não se alinha com nenhuma das superpotências, nem os Estados Unidos, nem a União Soviética. Em compensação, ele reata relações comerciais com a União Soviética, com a Rússia, com a China e com Cuba. E o mais incrível, quando há a crise dos mísseis de Cuba, ele se posiciona contrário, ele é a favor de uma liberalização econômica do embargo a Cuba, e pasmem vocês, ele convoca o Che Guevara, guerrilheiro internacional, um dos ícones da esquerda no planeta, e ele condecora, ele dá uma condecoração, a cruz, se eu não me engano é o prêmio da Ordem da Cruz do Cruzeiro. É uma titulação, eu consigo pegar para vocês, eu consigo informar. Uma titulação impensável, uma coisa completamente doida, que para os setores de direita representavam que ele estava caminhando para uma ditadura, por conta dessa base popular que ele achava que tinha. Automaticamente gera um descontentamento unânime, geral, com todos os setores, principalmente dos políticos, mas principalmente dos militares, que não aceitavam a presença de um guerrilheiro sendo condecorado como uma das mais altas honrarias nacionais, né? Há uma perda insustentável aí de controle do poder que ele tinha, pressão muito grande da UDN, o Carlos Lacerda pressionando, utilizando a imprensa, que era muito poderosa naquele momento, até que culmina num problema que todo mundo já mais ou menos imagina, como eu falei no começo. Ele renuncia. Em 25 de agosto de 61, ele renuncia, de supetão, repentinamente, envia um ofício para o Congresso Nacional dizendo que está renunciando ao governo. Bom, agora existem as teorias da conspiração, que passados quase 60 anos da história, 50, 60 anos da história, a gente vai tentar encontrar alguns paralelos. Historicamente, o que se imagina, e ele passou até a morte dele dizendo que ele tinha motivos muito fortes para pedir a renúncia, porque ele diz, né, que forças ocultas estavam se levantando contra o Brasil e contra ele, e por isso ele optou, então, para salvar a nação, por fazer a renúncia. Num primeiro momento, as pessoas tomam um choque, porque tanto os políticos daquela época quanto a própria população não imaginava que isso jamais fosse acontecer. Os historiadores e as pessoas mais próximas ligadas a ele conjecturam até hoje que foi uma tentativa de golpe. Ele imaginou que quando ele tivesse renunciando, iriam haver grandes manifestações populares, as pessoas iam para as ruas pedir que ele ficasse no governo, e aí consideravam que ele ia ser uma espécie de Getúlio Vargas, que ele iria herdar esse populismo da população e ele iria conseguir governar de forma ditatorial. Não foi o que aconteceu. Ele renuncia, entrega a carta de renúncia, a carta é lida no Congresso, é declarado vago o cargo, e aí começa uma outra situação muito complicada, que eu vou explicar, mas que causa uma certa indisposição. As pessoas não entendem o que está acontecendo, mas a população, por si, acabou ficando, já que estava tão cansada dessa forma de governar, tão desgovernada, de uma maneira ou de outra, não reagiu da forma como ele esperou. Ele espera a movimentação até o final da tarde do dia seguinte, que ele pede a renúncia,
Ele pega um avião e vai embora para o seu apartamento em São Paulo. Ele perde o mandato, obviamente, né? Ninguém reconduz ele nos braços do povo e ele acaba entrando para a história com um presidente instável. Só que ele abre um precedente gigantesco. Por quê? E essa foto é uma das fotos mais incríveis dele, que foi tirada, inclusive, em Uruguaiana, no Rio Grande do Sul. O fotógrafo é o Erno Schneider, que representa bem quem foi Jânio Quadros, essa pessoa dicotômica, que ninguém consegue entender. O corpo vai para um lado, as pernas para o outro, né? O resultado é o agravamento de uma crise sem precedentes na história do Brasil, que eu vou continuar contando para vocês no vídeo da semana que vem. Vou deixar todo mundo curioso, mas vocês já podem saber que a gente está diante aí das portas do regime militar. Tá legal? Semana que vem a gente continua. É importante, então, vocês reverem esse vídeo, pegarem os detalhes, anotarem os detalhes. Eu vou também disponibilizar para vocês aqui essa apresentação e continuar na semana que vem. Tá legal? Espero que vocês tenham gostado até aqui. Um grande abraço, gente. Valeu. E lembrando, varre, varre, vassourinha, varre, varre a bandalheira. Abraço, valeu.